Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez, o segundo programa Conversas de Louvor, onde nós vamos falar um pouco, vamos bater um papo sobre o louvor, nós vamos participar de louvores, os irmãos irão participar de louvores que serão cantados, experiências de louvor. A cada programa nós vamos adentrando um pouco mais naquilo que é o louvor inspirado pelo Espírito Santo, o louvor da obra do Senhor. Nós já tivemos o primeiro programa, se você ainda não assistiu, está muito bom o programa, né? Onde nós temos aqui o nosso querido diácono Fábio Salazar, que é coordenador do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, onde falou um pouco também sobre louvor. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra pergunta ao Fábio, concernente, claro, ao louvor. Fábio Salazar, a paz do Senhor Jesus, querido. Paz do Senhor Elias, paz do Senhor a todos. Pastor Fábio, que está aqui conosco, no programa passado, mais uma vez, eu convido você a assistir. Ele falou da experiência de 2 louvores maravilhosos, né, que são cantados na igreja, são cantados em serenatas, louvores que têm alcançado vidas. Mais uma vez, pastor, uma alegria estar recebendo o senhor conosco aqui no programa Conversas de Louvor. Alegria é minha, Elias. Paz do Senhor, Elias. Paz do Senhor, irmãos. E nós também queremos cumprimentar o grupo de louvor que está participando conosco aqui. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E também conosco aqui a jovem Rebeca. Hoje ela estará falando sobre uma experiência de louvor. Rebeca, a paz do Senhor Jesus, a alegria estar recebendo você aqui conosco. A paz do Senhor, Elias Faé, a paz do Senhor a todos os irmãos. A experiência que eu vou contar é do louvor em obediência, servir ao Senhor. E o Senhor concedeu essa experiência em maio do ano passado. E foi durante um estudo da EBD, né? E foi na época, a gente estava estudando sobre a obra de Davi, a obra de obediência. E foi com os jovens da minha igreja, né? E enquanto a gente estava ali no estudo, meditando, lendo a palavra, um texto que está lá em 1 Samuel 17, 47, tocou muito profundamente ao meu coração. O Senhor falou de forma muito profunda ali comigo. Que é aquela passagem que diz: o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ali eu li aquele texto e guardei no meu coração, né, aquela mensagem que o Senhor tinha para mim. E ali eu conversei com o Senhor assim: Senhor, seria tão maravilhoso se o Senhor revelasse um louvor em cima dessa mensagem, em cima desse texto. Conversei isso com o Senhor e guardei. E ali no outro dia, depois do almoço, pela tarde, eu sentei para tocar no piano. E ali naquela comunhão com o Senhor revelou, assim, de uma forma muito maravilhosa, a melodia e a letra do início do coro, que é exatamente o que diz: o Senhor salva, o Senhor livra. E ali eu lembrei da experiência do dia anterior. E ali eu pensei assim: nossa, eu acho que o Senhor tá querendo revelar um louvor, né? E aí eu pensei, eu vou ter que buscar então, o que o Senhor tá querendo de mim? E ali o que eu tinha para fazer naquela tarde, eu abdiquei e falei: não, vou sentar aqui e vou buscar do Senhor o que o Senhor quer. E ali eu passei toda aquela tarde meditando, porque nos seminários de louvor, né, a gente vem aprendendo que o louvor, ele vem da palavra. Então ali eu me voltei para a palavra, para os estudos, né, que nós estávamos tendo, e passei aquela tarde ali meditando e buscando ao Senhor. E ainda naquele dia, mais de noite, no final da tarde, o Senhor completou o louvor. Amém. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que experiência maravilhosa. E nós vamos, nesse momento, então, participar deste louvor. Os irmãos do grupo de louvor irão cantar esse louvor e os irmãos irão participar deste louvor. Servir ao Senhor.
riquezas no reino de Deus, enchei o coração e cheios do Espírito, na batalha tereis vitória. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois Ele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. Prudentemente andai no caminho e tende zelo com a obra do Espírito. Cria em mim um coração puro e renova-me com espírito reto. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois Ele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois Ele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. Diante da peleja, o Senhor é contigo. Maravilha, o Senhor salva, o Senhor livra. Louvado seja o nome desse Deus que salva, desse Deus que livra. Maravilha. Fábio Salazar, nós já começamos com louvor, né? Que maravilha. Mas tem conversa também. E nós, a semana passada, você, na pergunta que eu fiz, você abriu um leque, falou sobre vários assuntos que o grupo de louvor da Igreja Cristã Maranata abrange, né? E eu queria saber de você, Fábio, além das gravações do louvor, o que mais o departamento de louvor trata? Quais os outros assuntos que você pode falar para nós, além das gravações? Então, nós falamos alguma coisa, né, sobre como que funciona a gravação, mas também o departamento de louvor nós fazemos os materiais que são usados pela igreja no louvor. Então, por exemplo, nós temos as coletâneas. Nós temos coletânea comum, que é texto, coletânea de letras, e nós temos coletâneas cifradas para nível iniciante e um pouco mais avançado, e temos também a coletânea de partituras, que foi lançada em 2018, inclusive até a coletânea de partituras é hoje considerado o maior hinário do Brasil, com 1.035 hinos. Maravilha. E a coletânea de partituras foi, inclusive, totalmente necessário para esse trabalho de gravação, porque sem partituras, sem arranjo dos louvores, não tem como fazer uma gravação. Precisa estar escrito a partitura, ter a pauta e precisa ter os arranjos para a gente poder gravar. Então, foi fundamental primeiro fazer o trabalho da coletânea, organizar, né, o trabalho da coletânea, para depois a gente ter esse trabalho das gravações. Uma coisa interessante também, que às vezes alguns não sabem, é que nós temos no aplicativo da igreja a coletânea digital. Então, quem tem pode baixar o aplicativo da ICM, da Igreja Cristã Maranata, e lá tem a coletânea digital, que é a coletânea, as mesmas coletâneas de letras, cifrada, e a coletânea de partituras disponível online no aplicativo. Outra coisa também são os cursos que nós temos. Nós temos cursos em parceria com o Instituto Bíblico, e o Instituto Bíblico oferece lá na plataforma do Instituto 2 cursos de violão e teclado. Cada curso tem 20 aulas de violão, 20 aulas de teclado. E nós temos lá na faixa de 16 mil alunos cursando esses 2 cursos, né?
é um número bem expressivo, né? Que o online ele consegue alcançar muita gente de uma vez só, né? Um curso que nós estamos preparando agora é o curso de teoria musical. Fala de teoria, as pessoas já ficam assustadas, né? Já cria até um bloqueio na cabeça. Então nós vamos usar assim, conhecendo a coletânea de partituras. Então conhecer a coletânea, aí começar a ler alguma coisa. Então vai ser um curso voltado para iniciação de leitura de partituras. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós queremos falar um pouco, os irmãos estão aqui acompanhando, né? O grupo de louvor. Nós temos aqui muitos sopros, né? Quando a gente fala, a gente fala sopro, metal, como é que quando fala assim dos instrumentos aqui no caso de sopro, é sopro mesmo ou Fábio? Ou tem algum outro nome? Dentro dos sopros nós temos os naipes, né? Então temos naipes de madeiras, que é o que está representado aqui hoje. Até eles podem até falar melhor, inclusive sobre o saxofone, que normalmente é um instrumento que todo mundo acha que é metal e é das madeiras, né? Não é isso? Então vocês podem falar melhor sobre isso. Amém. Nós estamos aqui com a irmã Ariana, né, que está com um instrumento, inclusive no programa passado nós falamos que iríamos falar um pouco dos instrumentos, e ela está com esse instrumento aqui, que eu não posso errar o nome, acho que é fagote. Acertei? Fagote. Ele é um instrumento onde a gente olha assim, tem algumas peculiaridades, né, no instrumento. Ariana, paz do Senhor Jesus, eu gostaria que você falasse um pouco de como você... que você quis tocar esse instrumento, porque são vários instrumentos, né? Então a gente olha um instrumento tão peculiar, como é que você descobriu assim, eu tenho vontade de tocar esse instrumento, como você descobriu esse instrumento? Se você puder também falar para nós assim, a origem desse instrumento. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Bom, esse instrumento ele tem origem na antiguidade, né? Lá no Oriente Médio, na Ásia. Ele já vem já de outros instrumentos de palheta, como vocês podem ver, ele tem uma palhetinha dupla. Então, assim, é um instrumento da antiguidade que hoje ele já tem um outro formato. Antigamente era um instrumento que ele precisava de uma estrutura, um banco bem alto para tocá-lo. Então ele alcançava mais de 2,5 metros de altura, 4 metros de altura. Então é chamado de baixão naquela época, na época da antiguidade. E já no século 13 para 14 ele veio ganhando forma barroca, que não tinha chaves, como vocês podem ver. Ele era somente orifícios. Ele ainda tem orifícios, né? Mas ele era mais orifícios do que chaves. Hoje, já no século 17 em diante, ele ganhou a forma moderna, que é essa forma que a gente toca em orquestra, de origem alemã hoje, totalmente origem alemã, a madeira é de origem alemã, e ele tem cerca de 29 a 30 chaves, um fagote profissional como este. Então, ele é totalmente fabricado na Alemanha, ele é trabalhado basicamente metade manualmente e outra parte já em maquinário. Então, tem detalhes em prata, tem detalhes niquelados, mas ele não funcionaria sem a palheta dupla que fica aqui. Essa palhetinha aqui, sem ela a gente não sopra, então ela é construída por nós, essa palheta, a gente confecciona a palheta. Toda a pessoa que aprende um instrumento como este, ele tem que também aprender a confeccionar sua palheta, e ela vem para mim da Alemanha também, o material de fazer a palheta é uma madeira também alemã, então a gente tem todo um contato e produz essa palheta aqui. E no caso, assim, eu conheci o fagote através de um projeto social. Eu vim já de um projeto social quando eu tinha uns 13 anos, e nesse projeto social eram alguns instrumentos mais de banda, que é até um projeto da Polícia Militar, né? E nesse projeto eu pude ficar até certa idade. Depois eu fui para um outro projeto que era instrumentos de orquestra. E o fagote ele é um instrumento de orquestra sinfônica, de banda sinfônica também. E nesse projeto eu conheci o fagote, que era um instrumento que ninguém tinha se interessado pela forma dele ser, mas eu gostei do fagote pelo som. O som do fagote me chamou a atenção. E foi primeiro pelo som que eu gostei dele.
Então, nesse projeto social, eu comecei a estudar o fagote. Eu já estudava sax na época, e aí fui pro fagote. E segui carreira, o Senhor foi mostrando para mim, o Senhor deu vários dons aos irmãos, né? Na verdade, era sempre para o aperfeiçoamento do louvor, o meu interesse em aprender o instrumento, mas no meio do caminho o Senhor foi mostrando, direcionando todas as coisas, e hoje eu toco com ele profissionalmente a orquestra, já me formei, fiz um mestrado nele no Rio de Janeiro, e hoje no estado do Espírito Santo eu sou a única profissional desse instrumento, mas foi Deus que me guiou até aqui. E ele que me direcionou a essa profissão. Eu toco profissionalmente na orquestra sinfônica e faço trabalhos, dou aulas e toco com os irmãos também no Manaim, os irmãos que estão aqui comigo. E comecei nova, inclusive, no Manaim. Comecei, acho que eu tinha uns 15 anos na época. Tinha até um termo na época para mim, para poder tocar esse instrumento. E quando eu comecei, foi outro apoio que eu tive dos irmãos também. Todos os irmãos, minha família me apoiou. E é um instrumento que tá comigo até hoje. Tenho muitas experiências também no louvor, viagens evangelísticas. Sempre o Senhor mostrou, a irmã vai fazer viagem, o Senhor mostrava para diversos irmãos, assim. E eu não entendia o porquê. E hoje eu entendo, hoje eu tenho a minha carreira consolidada e continuo o trabalho do louvor. E esse é um instrumento que vocês vão talvez conheçam um pouco, mas é um instrumento que ele é grave. Ele, nas madeiras, nos instrumentos de sopro, ele é mais grave. E dele também tem um outro maior, que é o contrafagote, que não está aqui no momento. E tem um outro menor que ele, que é o fagotino, que é para crianças. Mas ele é pouco utilizado, porque como os irmãos vêm da Alemanha, então às vezes não compensa que a criança cresce logo. Então compensa já aprender pelo fagote moderno. E depois aprende o contrafagote também, que é o mais grave do que esse fagote ainda. E a família dele é essa, e então ele é o mais grave das madeiras da orquestra. E também vocês vão ouvir eles em formações de banda sinfônica, em desenhos também, em filmes, mas ele é muito conhecido no ramo da orquestra, no ramo de orquestra. Agora vamos entrar um pouco a mais nesse instrumento, porque é um instrumento fascinante. Que a irmã falou aqui, eu fiquei fascinado. É o único instrumento desse aqui no Espírito Santo, ou no Brasil? Não, aqui no estado eu sou a única profissional capixaba. Profissional. Agora, quem está olhando agora, e como você um dia se deparou com esse instrumento e se interessou por ele e falou, gostaria de aprender. Quem está ouvindo agora, um instrumento desse, pelo que você falou, você é a única profissional que toca, você falou muito o nome de Alemanha, a peça tal vem da Alemanha, eu falei, isso deve custar um pouco, não precisa falar o preço. Mas ele deve custar um pouquinho caro, não? O caminho para aprender um instrumento como este é procurar um projeto, uma faculdade. Na faculdade de música aqui, eu fui a primeira e até o momento a única a me formar nele. Mas a gente já encontra outras pessoas aprendendo. Inclusive na orquestra comigo tem mais 2 profissionais que vieram de fora, que tocam comigo, e toda orquestra precisa de 3 a 4 instrumentos desse. Então, mas quando eu falo... no momento, a única capixaba, e eu diria para aqueles que têm interesse procurarem uma faculdade de música, procurarem um projeto social, através destes que a gente consegue aprender esse instrumento, porque realmente é difícil a aquisição, mas a gente pode conversar e pode conseguir, através das vagas que eles disponibilizam a cada ano, e aprender o instrumento. E depois, eu tenho certeza que o Senhor vai guiando todas as coisas para os irmãos poderem aprender, adquirir também. Maravilha. Agora, se esse fagote desse tamanho, ele tem um som potente, um som grave, bem grave. Esse que você falou que tem quase 2 metros, deve ser para tocar ao ar livre, porque dentro do estúdio ninguém consegue ficar, porque é muito grave, então. O interessante do fagote é que ele assusta às vezes pelo tamanho, mas ele tem um som doce, suave. Talvez lembraria um pouco o som do violoncelo, né? Pensando em cordas. Mas ele tem um som suave e ao mesmo tempo grave. É um grave pastoso e suave, dolce. Então a gente diria que ele engana um pouco, né? Quando você olha para ele, acha que ele vai... Mas ele dobrado aqui tem 2,5 metros dobrado, porque ele tá dobrado aqui. Que é a forma moderna dele, é totalmente dobrada. Mas, porque antigamente não tinha esse recurso. Então hoje ele divide em 3 partes, então eu consigo carregá-lo tranquilamente, não fica em pé assim, ele se divide, então ele fica num caser menor, então
é fácil de transportar também. Maravilha, que deve ter de criança agora falando, papai, mamãe, eu quero aprender esse instrumento, que realmente é um instrumento fascinante. Nós temos aqui também a Késia, né, Késia? A paz do Senhor Jesus, a Késia também está com um instrumento de sopro aí, essa é a flauta, né? Eu gostaria que a Ariana segurasse o microfone para ela ir falando e demonstrando para a gente. Que fica... Amém. Paz do Senhor. Essa aqui é a flauta transversa, é um instrumento mais comum, né? É um instrumento da família dos sopros. E é um instrumento de sopro da família das madeiras, né? Também como o fagote tem um som doce, um som suave. Apesar de não ser feita de madeira, né? Ela é de metal atualmente, mas ela se caracteriza dessa família por conta do timbre, por conta da sonoridade. E a flauta é um dos instrumentos mais antigos que já foram descobertos, né? O primeiro exemplar foi descoberto há mais de 20 mil anos atrás e foi um exemplar que era feito de osso, né? Então, foi observado que existia essa busca do ser humano em imitar o som dos pássaros. Então, dessa forma, foi a primeira flauta. E com o tempo ela foi desenvolvendo, né? E chegou ao ponto de que um dia alguém passando por um canavial, né? Ouviu que o vento quando passava, ele produzia um som. E aí essa pessoa teve a ideia de cortar um pedaço da cana e fazer orifícios. Quando essa pessoa soprou, ela teve um som diferente, né? Que se aproximava ao assobio, só que mais forte. E com o passar do tempo, nós chegamos a essa flauta como ela é hoje, uma flauta transversal, e com esse chaveamento dessa forma. Maravilha, cada instrumento, né? A gente... É claro que a irmã está fazendo um breve relato, né? Mas são instrumentos que têm histórias maravilhosas, né? Estamos aqui com Pedro, né? Pai do Senhor Elias. Pai do Senhor. Então, estamos aqui com saxofones, temos o alto, o soprano, o tenor, o barítono, e são instrumentos bem modernos. São instrumentos aí que foram criados em 1800 aproximadamente, 1850, e são instrumentos que o som deles são produzidos através de uma palheta de madeira, né, que fica aqui na ponta, na boquilha que a gente chama, e são instrumentos que utilizamos bastante na igreja. Destes aqui, o barítono é o que menos é encontrado, porque é um instrumento mais pesado, mais caro, né, então é difícil ter acesso a esse tipo de instrumento, mas a igreja tem explorado bastante outros tipos de instrumentos de timbre para agregar nos arranjos, para agregar também nos timbres, né, dos arranjos. E muitas pessoas têm adquirido, né, o instrumento e às vezes não tem o arranjo, então a igreja tem explorado bastante, né, criado novos arranjos, fazendo algumas adaptações para que esse tipo de instrumento seja também aproveitado. Temos aqui a clarineta, que é um instrumento originalmente também em madeira, né? Os instrumentos antigos. Hoje, com a tecnologia, a gente tem instrumentos feitos de plástico com um valor mais acessível. Então, muitas pessoas, né, tocam na igreja. A maioria dos arranjos tem para clarineta, né? A maioria dos louvores. E tem sido uma grande bênção trabalhar. Eu trabalho com esse tipo de instrumento, dando manutenção. Então, a gente todo dia tá fazendo um tipo de instrumento e é uma grande bênção. O maior público hoje são pessoas de igrejas. Uhum. Então, para mim, com a direção do Senhor também, eu cresci na igreja. Desde pequeno, eu já me identifiquei com o louvor, né, com a música, mas direcionado para o louvor. E eu pedi ao Senhor, eu quero trabalhar com música, mas eu não quero tocar outra coisa que seja louvor. E aí fui crescendo e o Senhor foi direcionando. E aí eu conheci essa profissão e foi uma grande bênção, porque hoje eu trabalho consertando instrumentos para outras pessoas que tocam na igreja. E é uma alegria muito grande, porque eu não preciso tocar outras coisas a não ser trabalhar nos instrumentos, né, dos irmãos. E é uma grande bênção para mim.
Maravilha. Eu sou apaixonado pelo saxofone. Inclusive, meu filho Gabriel, quando ele era pequeno, falou: meu filho, quando você ficar maior, papai vai comprar um saxofone para você e você vai tocar saxofone. Vou, papai, vou. E foi passando o tempo, hoje ele já casou e saxofone ficou para trás. Estamos aqui com o Vitor, né, Vitor? Pai do Senhor, Vitor, apresenta o instrumento aí para os irmãos. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor Elias, a Pai do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo. A gente está aqui, assim como o Pedro já começou explicando sobre o saxofone, né? Então aqui só tentando dar um resumo mais rápido. Dos instrumentos aqui, entre todos aqui é o mais novo, né? Às vezes as pessoas costumam olhar para esses tipos de instrumento e imaginar que eles têm 500, 600, 700 anos. Mas na verdade o sax é um instrumento bem novo, é um sax de aproximadamente 200 e poucos anos em comparação aos outros que foram mostrados aqui. É um instrumento que, como o Elias falou agora há pouco, né, nosso irmão, as pessoas têm algumas dúvidas a respeito se ele é um instrumento de metal e de madeira. Na verdade, o saxofone, por mais que ele seja construído todo em madeira, em metal, perdão, ele é um instrumento todo da família da madeira. Por quê? Porque nós temos na ponta aqui, que nem o Pedro falou, uma paletinha de madeira. Então, apenas um pedaço de madeira consegue fazer com que esse instrumento seja da família da madeira, assim como nós estamos todos aqui reunidos, né? Então, às vezes, é muito comum as pessoas olharem e falar: nós temos uma flauta, um fagote, que é de madeira, mas temos 2 saxofones ali que são de metal. Mas, na verdade, eles também são todos da família das madeiras. É um instrumento que as pessoas, às vezes, não têm um certo conhecimento, então ficam na dúvida. Mas ele é um instrumento transpositor, né? O que é um instrumento transpositor? A nota que as pessoas estão ouvindo não é a mesma nota que a gente está fazendo no dedo. Então, eu vou dar um exemplo assim, curto. A gente está fazendo, por exemplo, nesse saxofone aqui, que é o sax tenor. Ele é afinado em si bemol. Então, quando eu fizer a nota ré nele, as pessoas estão ouvindo dó, mas eu estou fazendo a nota ré nele. Aqui nós temos o saxofone alto. Ele já é afinado em mi bemol. Então, quando a pessoa está fazendo, por exemplo, a nota lá nele, quem está ouvindo a nota dó. Então, são instrumentos que você tem essa transposição. Na hora de escrever a partitura, a pessoa escreve ou um tom acima ou um tom e meio abaixo. E são instrumentos assim, acredito que de todos os instrumentos são os mais utilizados hoje na igreja. O saxofone cresceu muito dentro da nossa igreja, da obra. E para honra e glória do nosso Senhor, hoje nós podemos ver irmãos adorando, irmãos querendo aprender esse tipo de instrumento aqui. E eu acho que na maioria das igrejas que nós vamos hoje, nós podemos encontrar esse instrumento, que foi um instrumento que o Senhor me deu para poder aprender. Sempre falei que seria para honra e glória do Senhor. Almejava muito um dia, orava para poder estar no grupo que eu estou hoje, tocando com os irmãos, louvando a Deus. E o Senhor aqui me colocaste, graças a esse instrumento, que em todo momento o Senhor estava ali do meu lado, abençoando desde a compra do instrumento até entrar hoje onde que eu estou, que é podendo entregar o meu louvor para o Senhor, que é tudo que eu mais amo fazer, é louvar o Senhor através deste instrumento aqui, que é o saxofone. Maravilha, louvado ao Senhor. Eu tenho um vizinho lá, que ele é da obra, e ele vai assistir e vai saber que é ele, né? Quando ele toca lá, eu tô, glória a Deus, mas ele tá aprendendo ainda, né? Eu posso reclamar que eu tenho 2 araras em casa, elas fazem um barulhinho também. É bom que tá todo mundo ali. Mas ele tá aprendendo. Sim. E a gente vai ouvindo os louvores da igreja e dá uma desafinada, eu falo, glória a Deus, ele vai aprender. Porque eu sou apaixonado pelo saxofone. E é maravilhoso que cada instrumento desse aqui, o irmão pode tocar um louvor, né? Que se não tiver outro instrumento para acompanhar, ele, na harmonia dele, ele mesmo, por si, ele fala aos corações, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de cada um, né? Mas acho que não vai dar tempo, os irmãos entram no consenso aí de tocar uma estrofe de um louvor, todos juntos, para a gente acompanhar que maravilha que são esses instrumentos. E a gente às vezes quando está no Manaim, ali ao vivo, né? Quando entra os instrumentos ali, quando dá aquele intervalo do louvor ali, né? Os instrumentos de sopro entram, né? Dá uma vida o louvor cresce, né? Maravilhoso, como o Vitor falou, realmente é maravilhoso.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que maravilha, né, ouvirmos o louvor, né, ouvir o som dos instrumentos, ali cada um tocando o seu instrumento e ali a harmonia, né, que os instrumentos, um com o outro, vem trazendo. Eu estou aqui com o nosso querido pastor Fábio, que no programa passado falou sobre as experiências de louvor. Pastor Fábio, fala para nós, tem irmãos agora, tem crianças, né, que estão aprendendo também com a irmã Janaína Zumac a tocarem os instrumentos, e irmãos que querem fazer parte do grupo de louvor. O que o irmão tem que fazer para poder fazer parte do grupo de louvor? Amém. Os irmãos puderam observar no relato dos instrumentistas aqui que existe um estudo, existe uma busca, um aperfeiçoamento que é necessário, mas acima de tudo eles contaram que tiveram experiências com o Senhor. Como os ministérios na obra, né, não são ministérios profissionais, são ministérios leigos, mas levantados por uma revelação do Espírito Santo, os irmãos que fazem parte do louvor também. Os irmãos que cantam, os irmãos que tocam, são levantados por revelação. E passam pela experiência do batismo nas águas. Inclusive você falou, né, as crianças, adolescentes que nos ouvem, é um caminho. Uhum. Há um aperfeiçoamento, claro, de aprendizagem do louvor, mas também há um caminho espiritual, né, de buscar ao Senhor, de estar integrado às atividades da igreja, batizar nas águas e ter uma revelação no grupo de intercessão, né, no ministério, para que assim o Senhor possa levantar para a atividade do grupo de louvor instrumentistas. Maravilha. Fábio Salazar, você que é do departamento de louvor, passou na prova? Falou direitinho? É isso mesmo? É isso mesmo. Até o pastor Fábio, temos aqui também o pastor Alexandre, que são exemplos disso, né? Que são pastores e são do louvor, vieram do louvor. É resultado dessa vida espiritual, de que o louvor não é só tocar um instrumento, né? Mas é ter uma vida edificada no altar. Nós temos aqui irmãos diáconos, esposas de pastor, esposas de diáconos, né? Então são servos de Deus integrados na obra do Senhor. Amém. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também aqui a Raquel, né, pastor? Fábio. A Raquel faz parte do grupo de louvor que tem gravado, e nós temos lá nas gravações, foi uma novidade porque nós começamos a gravar na igreja e pela primeira vez gravamos um solo na igreja, porque geralmente o solo é gravado no estúdio, né? Mas nós fizemos na igreja, já gravamos instrumentos também na igreja, e agora gravamos solo, pretendemos fazer outras formações, né, que é aproveitando a acústica da igreja, e é um ambiente também de comunhão, né? Até na última gravação uma irmã me relatou isso, né, que recebeu uma grande bênção durante a gravação, porque era um ambiente de comunhão daquilo que ela necessitava. E a Raquel fez solo do louvor Olhar Unicamente a Jesus, é um louvor novo, um louvor revelado, que já está no YouTube, e ela fez o solo do louvor, um trecho do louvor. Maravilha, Fábio. Então vamos participar desse louvor. A Raquel está aqui e ela irá fazer um solo. Nesse momento, nós vamos participar desse louvor. Erguendo eles os olhos, ninguém
aqui em tua presença, contemplando o Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé. Oh, estamos aqui em tua presença, contemplando o Senhor Jesus. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Os instrumentos maravilhosos e também as vozes, né? Os irmãos que se dedicam a louvar ao Senhor, os irmãos que estudam, fazem canto para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final, agradecendo aqui a presença de todos os irmãos do grupo de louvor, os irmãos instrumentistas, os irmãos do grupo de louvor, a todos a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pastor Fábio, alegria estar recebendo o Senhor mais uma vez aqui. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. E nosso querido Fábio Salazar, que é coordenador do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata. Obrigado. E nós, só lembrando aqui que todos aqui, nós, né, somos voluntários na igreja. Maravilha. Voluntários do louvor, todos os irmãos aqui presentes. Amém. Nós estamos chegando ao final, só pedindo a você para compartilhar esse conteúdo, esse programa. E a você, está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata? Já está? Que maravilha. Ainda não? Se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E convido a você a participar do próximo programa, Conversas de Louvor. Nós queremos nos despedir de todos, queridos, amados, amigos e irmãos, com a paz do Senhor Jesus.